Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um podcast Nerd Exódio. Meu nome é Paulo Leomil e aqui comigo em loco Humberto. E direto dos Estados Unidos com seu link exclusivo nosso, desenvolvido especialmente para esse podcast. Só que não. Aqui é o Vitor X, galera. Só que eu não tô nos Estados Unidos, não. Eu tô na Rússia. Hã? Olha aí, tá vendo? É porque o link ali você pode acessar de qualquer lugar do mundo. Nova tecnologia. Bem, gente, esse podcast é um daqueles da série onde a gente abre o nosso baú nerd e traz dicas para você que talvez tenha faltando conteúdo nerd para conversar com os amigos, ou tá sem tempo de procurar mais coisas nerds para poder, que são legais, não quer perder tempo procurando uma coisa e ver que não é aquela coisa legal. Aqui nós vamos trazer para vocês, cada um aqui separou 2 dicas nerds do seu conteúdo, da sua bagagem, do seu baú nerd para você. E aí eu queria fazer um esquema igual a gente fez lá do filme, quando a gente fala os tops filmes. Inclusive, gente, vai lá ver esse episódio, tá bem legal, que a gente fala os tops filmes, né, que não merecem um remake, tá? Não precisam. Não precisam de remake. Não precisam, logo não merecem. Não merece, é duro. Que merecem, parece que ele é ruim, Paulo, entendeu? Não precisa. Não precisa de Não remake. precisam, tá bom. Cada um com sua semântica português. Primeiro eu queria que a gente fazer, cada um dá a sua dica, depois a gente faz essa primeira rodada, segunda rodada. Eu queria que o Humberto começasse com a sua dica. Não, Humberto, você tá com a moral, hein, velho, pra você não ficar magoado. É porque é exatamente isso, porque o Humberto, gente, pra quem ainda não segue a gente, sempre quando a gente vai fazer alguma coisa de dica, ou falar de algum filme, assim, dar os tops, a gente acaba falando, o Vitor fala 37, eu falo umas 8, e aí ele, indignado, não fala nada, fala 1. É que o pessoal fura o combinado, e aí depois eu fico sem tempo pra falar. Aí eu não falo nada. Na última vez, ele falou 12, e nós falamos 5 cada um. Mentira, eu só falei 2. Ele acumulou dos outros episódios. Era pra falar 5, eu falei 2. Não. Então vamos lá. Né? Por favor, sua primeira dica nerd para os nossos ouvintes. Ó, quem segue a gente já ouviu, essa dica ela aparece permeando outros episódios, outras conversas. Então, as 2 que eu vou falar hoje, eu vou insistir porque elas merecem que vocês assistam ou acompanhem, tá? São mídias diferentes. A primeira que eu vou falar é a série Picard, que ela passa na Amazon Prime. Ela é uma série derivada de Star Trek. Ela é do Jean-Luc Picard, que foi o capitão da Star Trek na série que aconteceu na década de 90, que foi muito longeva. É o Professor X. Que é o Professor X também, dos X-Men. E por que essa série é legal? Primeiro que ela conversa com 2 públicos. De quem assistia a série nos anos 90, então ela tem os personagens, os atores estão lá, as histórias elas se desenvolvem a partir de episódios icônicos. E então assim, ela tem um fator nostálgico que não é aquele easter egg que você tem que dar pause, apesar de existirem alguns, principalmente na terceira temporada. Vários. Que assim, passou uma cena rapidinho, você, aí já tinha, mas essa é pro fã, pro track que é hard track. Na invasão militar da estação espacial lá. É legal. Os nomezinhos dos negócios presos, os bichos. Aquela é legal. E aí o que acontece? Se você não acompanha isso, você não precisa lembrar de todos os episódios que aconteceram no passado. Aquele personagem para você não faz diferença. Você olhou pro Worf lá e você não sabe quem que é ele, não importa. Não importa porque a série transcorre bem. É só você saber que aquele personagem ele tem um fator histórico importante para quem é fã de Star Trek. E ela permite que você pare e busque quem que era aquele personagem que tem um quadro importante na história e pode fazer com que você volte e assista a série porque ela não envelheceu mal.
Ela não tem grandes necessidades tecnológicas de efeito especial, assim como os da década de 60 Mas o tinha. que tem é bem feito, cara. E o que tem é bem feito. Mas eu falo assim, não envelheceu mal, não é coisa que merece você assistir. Ela não Você tá falando do quê? precisa De de um Picard remake. ou Star Trek dele? O Star Antigo? Trek. Era Star tá, Trek desculpa. nova geração? Era esse A nova geração, acho que é a nova geração. nova geração. E aí ela permite que você crie um elo afetivo para depois assistir, ou assistir de novo, ou assistir aquela. Mas aquela não é série. esquema de pirâmide, né? Ela não é esquema de pirâmide. Você não precisa assistir aquela para achar legal essa. A história é legal, são coisas que convencem, né? O ator, eu não lembro o nome dele, esqueci o nome dele agora. O Picard, o Patrick Professor X. Stewart? Patrick Stewart. Ele já tá bem mais velho. Então, assim, ele tem dublê para corrida. Ele precisa uma cena que ele precisa correr. Ele tá com quase 90 anos de idade. Então, assim, ele não sai correndo, ele, tadinho. Pensei no negócio aqui. Ô, Vitor, se tivesse cadeira de roda igual o professor Xavier, não precisa de dublê, Não né? precisava. Não precisava. Maldade. Assim, mas... Hoje é sábado, velho. Dia da maldade foi ontem. Foi ontem. Mas as cenas de ação são bem padrão cena de ação de Star Trek. Não é aquela coisa com parkour e coisas fantásticas e grandes naves e coisas. Não, as naves existem, as batalhas são igual batalhas navais mesmo. De um atira, o outro defende. Elas são bem o padrão do Star Trek mesmo. Humberto, desculpa te interromper, mas aquele museu, né? Tipo um museu, aquela estação onde tem as naves antigas também, pra quem é fã antigo também é do caramba, né? Não só das naves da Federação, quanto as naves das outras raças também são muito legais. Não, tem uma cena lá que tem o Capitão Kirk. Exatamente. Cara, esse é uma fração de segundo. Na hora que ela passou... Isso é dentro da estação militar. Dentro da estação militar. Na hora que passou, eu falei... Cara, é o Kirk. Peraí, volta. E ela é muito rápida. Mas muito rápido. você não precisa ser um Trek pra curtir a série. A série é legal. A história é legal. Os efeitos especiais são bem feitos. As maquiagens são padrão. É aquela linguagem que faz parte do Star Trek. Eu acho que é até mais bem feito que a Next Generation, né? A próxima geração, a nova geração. É mais bem feito, a trama é melhor. Mas aquela série é legal. Aquela série ela não é ruim. Para quem gosta de Star Trek, teve muita coisa que dali evoluiu bem até para spin-off, para fanart, para cosplay. Então eu acho que é uma série que vale a pena mesmo assistir. Olha, gente, eu sou fã de Star Wars, eu gosto de Star Wars pra caramba, foi o que me moldou como nerd. Não tem essa de Star Wars, não gosto de Star Trek, não. Não tem, isso não existe, não. Mentira, que tem sim, tem guerra. Mas não precisa ter. É aquela guerra, mas no fundinho o cara gosta. Ele gosta, cara. Porque pra ter guerra o cara tem que ter argumento. O Guilherme, amigo nosso, é Trekker. E o Humberto é Star Wars. É Jedi. Os dois ficam brigando o tempo inteiro por causa disso. Mas é porque o Guilherme... É bom você criar coisas contra o Guilherme. O Guilherme ele é amigo nosso, ele não ouve o podcast, ele não ouve, ele começa a ouvir, ele para. Ele assim, não, cara, eu já tô no episódio 3. Cara, que 3? Então, assim, a gente pode falar muito dele, várias vezes a gente pode falar, ele nunca vai ficar sabendo. Principalmente mais do meio pro final, né? Não, eu pego no pé dele com absolutamente tudo. Que vale a pena pegar no pé. É só porque ele é Trekker. Só. Qualquer coisa, se ele gostar de Star Wars, eu ia falar mal. Aqui, e é legal que a gente teve um episódio que a gente soltou há pouco tempo, que a gente falou sobre inteligência artificial em Star Trek, né? Que a gente abordou muito, não só a série do Picard, mas a série do Next Generation, a primeira série. A primeira leva de televisão lá, na década de 60. Assim, vale muito a pena. Eu acho que... Eu comecei a assistir Picard, né? Parei, eu tenho que voltar a assistir, né? Já tomei alguns spoilers, né? Mas eu assino embaixo nessa dica sua aí. E você, Vitor? Humberto, eu vou fazer da sua sugestão minha também, se você me permite, que eu tô adorando a série. Eu assisti por influência dos meninos. Já queimou uma dica agora dele. Não. Esses dois meninos velhos aqui, ó. Que velho é só Humberto, né? O Paulo é o menino mesmo. Eu assisti e eu me surpreendi positivamente muito. A trama é a melhor parte da história. A trama é muito boa.
entendeu? Não é porque o professor X tá lá, não. Se fosse, não é só por causa disso, não, que eu sou fã de X-Men, não. É porque a história é muito boa mesmo. Eu tô Até porque terminando a ele foi primeira temporada professor agora X e só depois de não ser picado. terminei porque quinta-feira teve uma tempestade de raio aqui. Minha televisão queimou, você aqui tem que comprar outra televisão agora. Nossa. Aí é foda. Mas traz a sua dica, Vitor, aproveitando. Minha dica, eu tô na Rússia por causa desse pessoal aqui atrás de mim, que é o Metal Family. Metal Family é uma animação russa de Alina Kovaleva e Dmitry Vdovenko, isso aí. Dmitry Vdovenko. O Metal Family conta a história da família, lógico, né? Que é composta por Glam, ele chama Glam porque ele é fã de Glam rock. metal glam, É. de glam metal, né? E o nome dele é Sebastian Schwagenwangens. E a esposa dele é a Victoria. A Victoria, ela é parte de uma gangue de motoqueiro. Então, o negócio dela é dar porrada, é grandão, não sei o quê, e ele se apaixona com ela. A formação dele é de violino clássico. Aí ele se apaixona por rock and roll, principalmente por glam, né? Por Twisted Sister. E quem entende, quem gosta dessas músicas vai saber que Twisted Sister como é que é totalmente diferente do da música clássica. Quer dizer, né? Sei É lá, muito não vou diferente. entrar no detalhe. É. E assim, aí conta a história dos dois, a história dos filhos dele, né? Que tem o Dee, que o nome dele é Dee por causa do Dee Snider, né? Que é o Legal. vocalista. E tem o Heavy, que é o nome dele é por causa de Heavy Metal, que são os dois filhos do casal, né? O Dee parece muito com o Glenn e o Heavy parece muito com a Victoria, com a mãe dele. E essas histórias, elas saem na Netflix. Elas saem no YouTube, cara. Os criadores, né? Eles criaram essa animação e tem 2 temporadas e tava no YouTube. A princípio tinha ela só. Eu acompanhei desde o começo. Por coincidência apareceu pra mim e eu comecei a assistir. No princípio, ela era em russo mesmo, com as legendas em inglês. Agora tem um site, tem um outro canal no YouTube em inglês, que é Metal Family English. Então ela tá tudo dublado lá, né? São os mesmos, a mesma animação dublada. Eu gosto de assistir em russo, porque por mais que a dublagem seja muito parecida, tem umas coisinhas. Eu não entendo russo, né? Mas tem umas entonações de voz, o jeito dos personagens que dá uma característica mais interessante pra eles, entendeu? Então eu assisto com legenda em inglês. E é muito legal, cara, é muito legal. Conta a história do porquê que o Glam virou Glam, deixou de ser Sebastian Schwarzenweigens. Tem a história da Victoria, dos filhos dele. Eles são muito carismáticos, então é muito divertido e tem uma profundidade legal. Eu fiquei sabendo que os criadores já. Assim, não são só esses, tem muito mais personagens, tá, gente? Mas eu tô falando só dos principais. Eu fiquei sabendo que já tá em negociação com streamings aí, eu acho que é a Netflix mesmo, para poder pegar essa série e passar para um streaming aí qualquer. Mas eu vou te falar que a qualidade é muito boa. Eu gosto muito da animação, dos desenhos, o background assim das cenas é bem feito. São muito bons artistas, roteirista e desenhista fazendo essa série. Recomendo todo mundo assistir Metal Family. Muito legal. Legal. Eu não conhecia, legal. Também não. Vou procurar. Boa. Você vai gostar demais, Humberto. As referências musicais são muito massa. Para nós somos mais velhos, saca? Sei. Então, assim, é mais metal, mas é bem bacana. E a história é legal. Vai lá. Você, qual que é a dica que você vai dar? Deixa eu trazer. Eu comentei com você. É uma dica, eu já comentei, né? Acho que vocês em off, né? Mas ele é um quadrinho que me pegou muito, cara. É um quadrinho que vou falar que ele é fechadinho, né? Ele tem um começo e tem um fim. Ele já finalizou. É um quadrinho que iniciou em 2011, chamado O Estranho Talento de Luther Strong. Cara, esse quadrinho é muito legal. Primeiro porque ele tem tudo que um quadrinho de ação precisa, né? E ele não tem medo de trazer sangue, violência, né? Qual que é a história do quadrinho, né? Luther Strode é um típico nerd adolescente. Ele é magro, ele é aquele estereótipo mesmo do nerd, só que ele sofre muito bullying, né? E aí ele acha
Ele foi comprar um livro pra poder se defender, coisa assim. Igual o nerd. Quem nunca já pensou que comprou um livro de Kung Fu, de Karatê, né? Pra poder achar que vai conseguir. Só que ele compra um livro que chama O Método de Hércules. Que fala que a chave do sucesso é focar no corpo, na mente e na alma num só objetivo. Só que esse método, cara, ele é um livro, vamos dizer assim, ele achou por uma questão de sorte. É uma coisa que ele é escondido, não é todo mundo que tem acesso. E ele vai lendo o livro, vai fazendo as técnicas, ele vira um monstro, cara. Ele vira praticamente um cara gigante, forte. E aí ele adquire super velocidade, super força, reflexo sobre-humano. Fator de cura. Não, ele tem... Na verdade é o seguinte. Ele tem... Como ele nesse método ele consegue ter mais poder sobre o corpo, ele consegue ter uma capacidade, conseguir que o corpo ele consiga sofrer menos impacto, né? A fratura ele conseguir recuperar um pouco mais rápido. É igual a história do Batman, do Homem-Aranha, mas é fator de cura. Tem um pouquinho disso. E aí a história vai se desenvolvendo com essa outra sociedade que envolve pessoas que tem Hércules, Atlas, e ele vai desenvolvendo muito mais, e aí ele vai trazendo mais profundidade a uma história, assim, que começa a envolver outros personagens. Tem Jack Stripador no meio, cara. Então, assim, é muito legal essa história. E essa história ela teve esse primeiro título, que teve o título como O Estranho Talento de Luther Strong em 2011, com 6 capítulos. E aí a história continua em 2012 com A Lenda de Luther Strong, que vai aprofundando mais, também com 6 capítulos. E finaliza em 2015 com O Legado de Luther Strong, já que ele fecha essa história dele com essa sociedade, cara. É um quadrinho muito bem desenhado, muito bem desenhado. Ele tem um traço único, assim, ele lembra um pouquinho os traços dos super-heróis, mas ao mesmo tempo ele lembra uma coisa mais cartunesca, né? Tem sangue, tem a violência, por exemplo, igual a gente vê em quadrinhos como The Boys, né? Ele tem algumas coisas de... Ele tem gore, então. Tem. E ele tem algumas críticas a super-heróis. Ele tem, não tão profundas ou sarcásticas quanto The Boys, mas assim, ele é uma leitura muito rápida. Ele tem um ritmo muito bom, cara. E cada um tem 6, nós estamos falando aí de 18, cara. Então, assim, é uma leitura muito fácil. Você lê, assim, em uma semana. Talvez eu até aconselho a não ler em uma semana. Você não acabar rápido, porque ele é muito bom. E eu li o primeiro, né, depois eu li o segundo, e o 2015 eu só li em 2015. Só que marcou muito, né, esse quadrinho. Então, assim, não sei, eu já indiquei pro Vitor, o Vitor ainda não leu, né? Eu comprei. Você comprou? Comprei legal. Um encadernado que tem os 2 primeiros arcos, 12 primeiros. Legal, boa. Então você vai gostar, depois você conta aí. Mas essa é a minha dica, né, de quadrinhos. Deixa eu só dar uma complementar na dica dele. Realmente o Paulo me indicou. Eu conversei com o meu dealer lá, né? Meu comic dealer, o traficante de revistinha. Aí ele foi e encomendou pra mim e chegou essa semana. Eu não li, só dei uma folheada. Aí eu li os extras que vem nesse encadernado. Aí uma coisa interessante que o criador falou. 2 coisas interessantes que eu ia falar. Primeiro, que ele falou que a premissa da história é o que aconteceria se o Homem-Aranha, por exemplo, não tivesse a orientação moral do Tio Ben, a âncora moral do Tio Ben. Então a premissa parte daí, misturada com filmes de slash, de assassinato, né? Eu já gostei aí da premissa. Aí mesmo, por aí mesmo. Eu não sei se são em português. Eu procurei para poder falar com vocês, eu não sei se são em português. Em inglês, né? Logicamente saiu. E ela saiu pela Image Comics. A Image Comics é uma editora que existe há um bom tempo, já desde a década de 90, que ela tem um negócio muito legal que é o seguinte: os autores
publicam lá com a editora publicando, fazendo as coisas, mas a editora ganha muito pouco e os autores têm direito de tudo dos quadrinhos. Então, muito autor, tanto desconhecido quanto famoso, publica pela Image para poder colocar os trabalhos mais autorais que saem do mainstream, que saem de Marvel, DC, até Dark Horse, para ter um trabalho bem autoral e bem próprio. Então tem muita coisa boa da Image. Tem coisa ruim também, mas tem muita coisa boa da Image. Inclusive, vale a pena a gente fazer um programa contando a história da Image. Vale. Como é que os grandes dos quadrinhos saíram da Marvel e criaram essa editora que foi um sucesso, que vendeu tem muito demais. título bom, né? Título que já virou série, né? Tem muita coisa boa. Spawn, Savage Dragon, Saga, Outcast é deles também, Walking não é? Dead, Walking deles. Dead. Cara, né? E eu não falei os autores, né? Que é o Justin Jordan, o Thread Moore, não sei se você fala assim. E tem um que eu acho que eu tenho certeza que é brasileiro, que é o Felipe Sobreiro. Sobreiro pode ser português também. Depois eu vou procurar. Depois procura, mas assim, eu não tive tempo de procurar se ele é brasileiro não, mas o nome, total. Mas fica aí minha dica. Então vamos para nossa segunda dica, nossa segunda rodada de dicas. Humberto, sua segunda dica, por favor. Segunda dica, voltando. Eu tô formalizando dicas que já foram dadas aqui várias vezes. Humberto, só relembrando a primeira rodada, você falou Picard, né? A série Picard, Star Trek. O Vitor falou Mental Family. E eu, o Legado de Luda Strunk. Que não é legado, é o Fabuloso. Tem vários títulos, mas é Luta Strunk, você vai achar ele aí. Tá bom. Então vamos lá. Minha segunda dica é... Hoje em dia as pessoas estão acostumadas a ler post. As pessoas buscam informação em post. Quando muito num site de notícias. E algumas mídias perderam um pouco de força. A gente já trouxe aqui o Maurício. Ele é o editor do blog iTalks. E eu vou recomendar o blog do iTalks. Há muito tempo tem gente que nunca nem entrou em blog na vida. Ele chama muito de portal, né? É um portal, mas é um blog. É um blog. Ele tem um formato de blog. O formato é de blog, mas ele tem um conteúdo de um portal. Ele tem um conteúdo de portal. O que tem lá, gente? Lá é um portal, né? Onde se reúne diversos artigos sobre inteligência artificial. Inteligência artificial, ela está revolucionando o mundo. Ela está começando agora, ela está popularizando com o ChatGPT. Já existe interface disso para celular, para computador, para Alexa, para qualquer coisa que esteja em ponta de tecnologia. E o iTalks, ele traz um monte de discussões, algumas muito técnicas, outras filosóficas, outras de dicas, outras de notícia. Então, existe lá conteúdo para todo tipo de nerd e de gente que não conhece inteligência artificial e que, se não começar a procurar saber pelo menos o que é e como funciona, vai perder o barco do tempo aí. Porque isso já está substituindo gente em atividades profissionais. E criando novas atividades. Criando novas profissões e auxiliando profissionais no dia a dia para diversas coisas. Ele deu dicas assim de ferramentas que utilizam inteligência artificial para produtividade de trabalho. Outro dia ele tinha uma lá discutindo sobre inteligência artificial e tempo, inteligência artificial e arte. Um tutorial de como entrar num novo serviço de inteligência artificial para fazer imagens. Então tem para todo tipo. Hoje em dia no Brasil, o ChatGPT está sendo utilizado por brasileiro para fazer piadinha. Tem até um site que faz piada, que você emula a resposta de ChatGPT. Se brincar, ele tem mais acesso do que o próprio ChatGPT. Só que, incrível, cara, né? É uma ferramenta que revoluciona e está revolucionando o mundo. Se você quiser conhecer, até por curiosidade, tem coisa lá que é questão filosófica, sobre ética, sobre filosofia e humanidade. A gente já discutiu aqui sobre Star Trek, né? O Paulo falou, vou falar de novo. Nossa, a minha acabou que eu não tinha reparado.
Mas a minha dica pega 2 pontos de um mesmo podcast que a gente fez sobre a inteligência artificial em Star Trek. E a gente fez um podcast só sobre inteligência artificial também. Além desse. Além desse, isso. Antes a gente está gravando no estúdio. E aí o seguinte, é um blog, é um portal que é realmente interessante. Ele é atualizado frequentemente. Ele agora está fazendo um projeto agora com os estudantes da FMG. Né? O Maurício ele é professor da FMG, o Sérgio também é professor também na área de medicina. Eu recomendo fortemente que vocês acompanhem. Se tiver... os textos são bem escritos, é muito didático, é muito fácil de ler. Né? Professor escrevendo é fácil. Então, para que vocês fiquem... Seja lá na ponta da discussão do que é tecnologia, na outra ponta para discutir o que é filosofia, ou no prático de como fazer, de como utilizar, ou quais ferramentas podem trabalhar para você, AI Talks, TALKS.org, pode pôr lá no Google, aitalks.org, tem texto em inglês, tem texto em português, vale a pena, gente. Não percam a oportunidade de estar numa discussão muito mais do que estar no chat GPT e fazer responder, cair em piadinha se conhece o Mário. E tem uma coisa que você não falou, que o portal ele traz novas inteligências artificiais, novas ferramentas que você, como a tecnologia está mudando toda hora, está tendo coisas novas, a possibilidade de você ficar atualizado como eles se atualizam. Eles são estudiosos, cara. Eles são estudiosos. Então, assim, eles soltaram uma ferramenta lá que é voltada para e-book, por exemplo. Porra, né? Então tem muita coisa assim que pô, existe. Você entrar no Google e falar inteligência artificial e ter um mar de coisas rasas, vai no iTalks, porque lá tá, ao meu ver, toda vez que eu fui pesquisar alguma coisa, eu acabava voltando para a mesma referência, porque lá estava muito melhor, estava muito mais didático. E os caras são nerd. Os caras são tudo track pra caramba. Hard São muito track. E aí, vale a pena, eu recomendo fortemente, eu leio sempre os artigos. Ele manda pra gente, né? Ele manda pra gente, então fica fácil. E aí, lá tem, voltando, da vanguarda tecnológica, filosofia, dica, notícia, testemunhos e voltados para todas as áreas. Eu recomendo fortemente. É verdade. Legal. Vitor, sua segunda. O Maurício, eu conheci ele, eu dava personal para a esposa dele. Aí a esposa dele foi e falou assim: você gosta de RPG? Gosto. Meu marido também gosta, tal, não sei o quê. Aí eu peguei o telefone dele, fui jogar com ele. Cheguei lá, quem jogava com ele também? O Kyra, que é amigo nosso também. Ele já jogava com o Kyra. Isso 25 anos atrás, aí, mais ou menos. Ele já era professor, tinha acabado de chegar da Alemanha, que ele fez o pós-doc dele na Alemanha lá, de física. E aí ele era mestre de RPG lá. Eu jogava com ele. Mas sua dica, como sempre, muito boa. Vamos lá. Humberto, quem que foi Jim Henson? Você quer jogar no buraco? Não, é porque tem a ver com o seu mundo. Ainda bem que ele perguntou pra você. Eu não lembro quem foi Jim Henson. Jim Henson foi um dos caras que ajudou a criar o Yoda na trilogia e outros animatrônicos e puppets, né, e bonecos do Star Wars. Só que mais do que isso, cara, Jim Henson ele é um cara que ele é inventor, ele é um cara, ele foi diretor de filmes. Então, assim, ele começou no mundo do entretenimento, vamos falar assim, né? Fazendo filmes. E ele fez 2 filmes que hoje em dia são considerados cults, né? São filmes que eram mais... Tinha uma coisa meio psicodélica, uma coisa meio diferente, assim, na época deles lá, né? E aí acabou que ele foi chamado para poder criar os personagens e também trabalhar na Vila Sésamo. Então, vários personagens, tipo o Big Yellow Bird, que em português a gente chama de Garibaldo, né? Ele que criou na Vila Sésamo. E aí ele parou de dirigir filmes, que era o sonho dele a princípio, e aí ele fez a Vila Sésamo depois, e ele é o principal criador dos Muppets,
Então, você que gosta aí do Caco, Miss Pig, Gonzo, é o cara que ou criou ele, ou se ele não criou especificamente um outro personagem, ele era o cara que popularizou eles mais, entendeu? Ele é tipo o pai. Ele aqui nos Estados Unidos, ele tem ele é tipo um Walt Disney para muita gente. É um cara que é um criador de um universo muito vasto e bacana, mais de universo, né? Que é o Vila Sésamo e também tem o Muppet Show. E ele fez o Muppet Yoda, eu vi aqui. É isso mesmo. ele foi o consultor lá, o George Lucas chamou ele especificamente para ser consultor do, do Vila Sésamo. E ele participou, ele dirigiu também. Do Yoda. Do Yoda, Foi mal. É que eu tô tentando procurar quase uma igual, coisa aqui, quase igual. O Garibaldo e Yoda. Tipo isso. É quase o mesmo tamanho. É, igualzinho. E fala iguais. E aí, cara, esse cara também, ele foi diretor do The Dark Crystal, né, o Cristal Negro, Labirinto, né? Labirinto é um filme foda. Labirinto Labirinto é um filme que marcou geração, cara. Pois é, ué. Como é que chamava o cara que faria o vilão? O David Bowie? David Bowie, filme com David Bowie. Clássico. Então, assim, além dos filmes da Vila Sésamo, além dos filmes dos Muppets, criação, pra quem é mais novo, igual o Paulo aí, Muppets Baby, ele que criou, saca? O Muppets Baby, inclusive, entendeu? Então, assim, ele é um cara foda. A animação. E aí a mente na animação e não só, né? Como animatrônicos, como diretor. Não, pô, porque o cara foi diretor do Labirinto. O Muppet Baby só teve animação, né? A gente teve os filmes do Muppets Baby, sim. Sim. E aí, a minha indicação aqui é um quadrinho dele, velho. Esse Tale of Sand, ou Conto de Areia, cara, muito engraçado, né? Eu fuçando as coisas tal, aí eu vi o nome, liguei o nome da pessoa, né? Jim Henson aos Muppets. Aí eu dei uma pesquisada no celular na hora. Esse quadrinho aqui, ele é ganhador do prêmio Eisner. Eisner é o maior prêmio de quadrinhos que existe no mundo. É tipo assim, o Nobel dos quadrinhos é o prêmio Eisner. Ele é um dos ganhadores do prêmio Eisner. Esse aqui era o roteiro de um filme que ele ia fazer, só que ele foi contratado para ir para o Vila Sésamo. E aí ele largou esse roteiro. Depois da morte dele, a filha dele achou esse roteiro e eles decidiram, falaram, não vamos fazer um filme, vamos quadrinizar essa história. Então a história, cara, ela começa como se fosse um set de filmagem, aí tem um script, tem umas anotações e ela vai se transformando num quadrinho. Então tem hora que o quadrinho está misturado com um script escrito mesmo, datilografado, páginas do script de quadrinho, e aí um personagem, ele acorda, tipo numa cidade de Velho Oeste, mas com gente do Velho Oeste, gente roupa atual e tudo, e o prefeito, eu não vou contar a história não, só para dar uma introduzida, o prefeito chega para ele, né, e ele é recebido com festa, carregado, não sei o que, o cara não tá entendendo nada, ele não sabe como é que ele chegou ali, o que tá acontecendo. Aí o prefeito dá um mapa para ele e fala assim, ó, se você chegar até esse local aqui, tudo deve ficar bem, mas toma cuidado que o mapa mente. E aí, cara, ele tem que fugir, porque se ele não fugir, começa a aparecer um monte de ameaça diferente, de tudo quanto é tipo de coisa, e ele tem que chegar nesse ponto, em teoria, para poder sobreviver. O quadrinho é lindo, cara. A arte desse quadrinho, ela é muito bonita. A história é legal, a história é muito doida. É uma história de uma mente criativa muito bacana. Tem hora que ele tá no meio do caminho negociando com os árabes, aí eles são atacados por uns russos e aparece um jogador de futebol americano no meio trombando nos outros. Que é isso? Cara, falando assim, parece nonsense demais, parece como é que chama o nazista. filme que ganhou o Oscar? Tudo ao mesmo tempo. Todos e todas as coisas ao mesmo tempo. Mas além do livro ser bonito, a capa dela, ela tem um alto relevo na ilustração, além da história dentro ser bonita, a história é muito legal. Aquela história que você lê, você pode ler superficialmente, pensando só na diversão, e você pode pensar no sentido da vida por trás daquilo ali, entendeu? O sentido daquela corrida que é a vida. E por isso que esse livro ganhou um prêmio. E aí, para poder indicar para o pessoal aí no Brasil, eu procurei e a editora Pipoca e Nanquim lançou, e parece que é o mesmo formato, capa dura,
tem os extras também, igual tem aqui, sabe? E igual eu tô te falando, parece que o quadrinho ele é muito legal, que ele é um script de cinema que se transforma numa história em quadrinho. É muito bacana. Não vou contar para não perder a graça da história, mas fica a minha dica aí, ó, Tale of Sand, do Tale of mestre Sand. Jim Henson, que é um cara que influenciou muito a cultura pop em vários sentidos, como cineasta, como criador de puppet, né, de bonecos, como criador de animatrônicos, né, como criador de um monte de coisa aí. As criações dele permeiam até hoje aí. A Disney comprou, né? Os Muppets, faz parte da Disney, agora É. tá lá dentro dos parques Mais da uma das Disney. joias do Uma infinito que das eles joias lançam. das joias do infinito. Mas a Jim Henson's Creatures continua até hoje. E ela é responsável por, até hoje, fazer coisas de animação, animatrônico, em filmes, em séries, e um monte de coisa, Tá tá? no Então, site, no muito site legal esse da livro. Amazon, viu, Vitor? R$ 58,24. Tá mais barato, eu comprei por R$ 29,95 doletas. Né? Capa Muito dura mais. também, igual o seu aí. Aí que seria R$ 500 aí. É. Legal. Então deixa eu trazer minha última dica da rodada. E aí, contextualizando, né, tá se falando muito sobre adaptação de anime, né? Com One Piece, que a gente ainda vai fazer um episódio. E aí eu queria trazer uma das melhores adaptações que eu tive a oportunidade de não só ver o desenho antigo dele, o anime antigo, como tô acompanhando o anime dele atual, que estão fazendo uma nova versão, né, do anime, muito mais próxima do mangá. E eu queria trazer os live action, que pra mim são sensacionais. Apesar de serem live action de origem japonesa, né? Muito se fala, e aí o pessoal põe um porém, são os japoneses que estão fazendo, não é igual aos outros live action que pegam outras nacionalidades. Mas essa série de filme, pra mim, ela é fantástica em tudo. Respeita a obra, faz adaptação, tem uma questão assim de ritmo muito bom, que são os live action do Samurai X, que está disponível na Netflix. Então nós temos ali o primeiro live action que chegou em 2012, que era Samurai X, o filme, que ele adapta aquele primeiro arco, né, que ele tem lá com, inclusive, que ele vai com o grande vilão da mansão lá que vende o ópio mais barato, que eles vão atrás, ele passou para resgatar a médica, que começa a fazer parte do grupo, né, do Rimura Kenshin, né, que era o antigo Batosai, né, que era o retalhador, né, da época antes da Revolução. E aí nós temos outros dois filmes, um que chegou em 2014, os dois chegaram em 2014, que pega o arco de Kyoto, né, que é o Kyoto, que pra mim é o melhor arco do anime clássico, né? O anime atual ainda não chegou nesse arco, né? Mas esse arco pra mim é o melhor de todos os desenhos, né? E aí em 2021 também chega mais dois filmes, né? Também aí já chega com Netflix mesmo, né? Os outros foram para o catálogo, e esse do Netflix, que é o primeiro que eu acho ele fantástico, que é Samurai Origem, que adapta um longa do anime, o único longa do anime que teve do Samurai X, que conta a história do Batosai, ele quando era criança, sendo Batosai, sendo retalhador, até ter a cicatriz dele do rosto, e aí muda toda a concepção dele para ele se tornar um andarilho depois Kenshin, que não mata, que tem a espada que não quer, a espada invertida. E aí nós temos um outro filme, também 2021, que é o Samurai X, o final. Que pra quem gosta do One Piece que tá acontecendo, o ator que faz o Zoro é o ator que faz o vilão lá. Então ele já demonstra ali a habilidade com a espada. Então assim, é um filme assim... Essa série de filme é espetacular. O ator que faz o Kemura, você acredita nele. As lutas de espada são muito bem coreografadas, né? A ambientação naquele Japão feudal, já tendo influências do Oriente, né? Trazendo algumas do Ocidente, né? Trazendo coisas do Ocidente. Se bem que o Oriente do Japão é os Estados Unidos, mas tá por aí. Depende do local, né? Depende por que lado você olha. É relativo, né? Então, assim, ele é
pra mim, eu ainda considero uma das melhores adaptações de anime para um live action, né? One Piece depois a gente vai discutir no próximo episódio. Vocês já tiveram a oportunidade de assistir um desses filmes? Não. Assistam. Olha. Assistam. Vocês viram a animação clássica, né? A animação que passou, acho que passou na Globo. Sim. Né? Não vi tudo, mas eu já assisti, sim. Então tem arcos muito legais, o arco de Kyoto é fantástico. A adaptação, como qualquer adaptação de uma mídia para outra, ela muda um pouco a história, né? Aqueles personagens, aquela construção, mas a essência tá lá, né? Você acredita no Kimura, Kenshin Komandari, que não mata. Você acredita como ele era o Batosai. Você acredita nas lutas, acredita nos vilões. É muito bom, vale muito a pena. Galera, fica a dica, tá tudo lá no Netflix. Bem, vamos recapitular aqui o que cada um falou. Vamos lá. Humberto trouxe a série Picard, que tá na Amazon Prime, isso, se a gente não se engana. Trouxe também o portal blog do iTalks, que tá na internet. Óbvio. Se eu não me engano, é italks.org. italks.org. Isso. O Vitor trouxe Metal Family, que tá no YouTube, né, Vitor? E trouxe o livro... Contos de Areia, que você acha na Amazon. Na Amazon você acha. Né? Conto de Areia, um conto só de areia. E o Metal Family, eles têm um site dele também. Deles também, com legal. Merchandising, com coisa pra vender e com coisas contando a história deles também, se quiser ver. Bacana. Eu trouxe os quadrinhos lá do Luta Strong. Nossa Senhora. Trout. Exatamente. Que também você vai achar também online para ler ou para comprar o físico também. Eu não sei se coleguinhas, crianças, não comprem, não leiam pirata, não comprem pirata, compra original, gente. Compra pirata. Ajuda o artista. O online tem serviços pagos que tem Isso. Eles têm a liberação, pagam os royalties, então procure por esses. E eu trouxe também os filmes live action do anime Samurai X para vocês assistirem. Ninguém vai fazer menção honrosa, ninguém quebrou a regra. Não pode. Pela primeira vez no podcast. Mas eu vou só elogiar você, Paulo. Depois que você começou a assistir a Le Conan, aí agora até suas dicas melhoraram. Melhorou, né? Você indicou Luther Strode, eu li, gostei pra caramba. Teve outro negócio que você indicou que eu li. O One Piece, né? Depois a gente fala sobre isso, mas guarda, porque a gente vai ter um episódio especial sobre ele. Ele tá melhorando, menino, Humberto. É influência sua aí, né? Não, é sua, foi o Conan. Inclusive, eu tenho que agradecer ao Thiaguinho, meu sobrinho, que ele deixou levar a série dele de Conas encadernado, né? Que isso? Para a casa menino confiou no você, hein, Paulo? Minha esposa me deu somente 2 semanas para ler, para devolver, porque não vai ficar em casa lá, né? Senão não devolve. Mentira, devolvo sim. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do podcast. Manda suas dicas, nerd. Vai lá no YouTube. A gente está no YouTube. Quem está ouvindo a gente, nós estamos no YouTube. Então entra lá. O Vitor mostrou a capa aqui do que ele acabou de falar. Então, galera, é isso. Até a próxima. Até a próxima, pessoal. Que a força esteja com vocês. Falou, galera. Acrescentando na lista das coisas que a gente vai falar lá, também a gente falar sobre a Image Comics, a história da Image Comics. Isso aí. Um abraço.